Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, com todas. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, na Epístola de Judas. Judas, nós temos um único capítulo, e será o texto que nós usaremos como base para a meditação de hoje. Judas está antes de Apocalipse. Diz assim o texto: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. E ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de um fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos. Destes, desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo,
os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Meus irmãos, era muito comum o nome Judas naquela época. Era um nome oriundo de Judá, que era uma das tribos. Então, usava-se muito o nome de Judas. Nós temos várias referências a Judas no Novo Testamento, né? E esse não tem nada a ver com Judas Iscariote. Esse Judas é meio irmão de Jesus, irmão por parte de mãe. Ele é irmão também de Tiago. No período do ministério de Jesus, eles não deram tanto crédito ao ministério de Jesus, aquilo que Jesus pregava, mas, segundo os estudiosos, após a ascensão de Jesus, eles assumiram a fé e assumiram posição de destaque na igreja. Essa epístola, ela não é direcionada especificamente para uma igreja ou para uma comunidade. Nós entendemos que ela foi escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo e foi direcionada a várias comunidades. O propósito é que ela chegasse em muitas comunidades que estavam experimentando a intromissão ou a entrada de pessoas que se intitulavam mestres e que estavam ensinando heresias, aquilo que realmente não era o verdadeiro evangelho. E Judas escreve com o propósito de estimular os crentes a defender a fé cristã contra a heresia. E a partir disso eu começo uma reflexão com os irmãos, primeiro destacando Judas no prefácio e na saudação inicial. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. É interessante que nós vemos como Judas se apresenta. É comum quando nós temos, às vezes, alguém especial, nós podermos usar essa pessoa, às vezes até com referência, para nos autoafirmarmos. Mas Judas não se intitula irmão de Jesus. Ele se intitula servo de Jesus Cristo. E nós vemos que ele já começa a epístola pela via da humildade. Servo de Jesus Cristo, ele identifica, não só se apresenta, não busca para si holofotes, ele somente se refere ao seu irmão Tiago. Ele foi um líder proeminente no primeiro século, não somente Judas, mas também Tiago. E ele faz uma destinação da carta, e numa tríade, ele chama os irmãos como aos chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Interessante que ele diz que os crentes são chamados, amados e guardados. Nós vemos três coisas. Chamados é que foram trazidos para dentro do povo da fé, dentro da comunidade cristã. Chamados para uma vida em Cristo, chamados para um novo nascimento. Guardar, a Bíblia também vai dizer que eles são amados, eles são chamados para viver com base nesse amor, no amor de Cristo, o amor que foi derramado em nossos corações e o amor pelo qual nós fomos alcançados e por ele vivemos e dele devemos destilar. Ele diz que os crentes são chamados, são amados, mas também são guardados
para a vida eterna. No meio da batalha, das pelejas da fé, os crentes não são somente chamados, amados, mas são protegidos pelo Senhor para viverem uma fé íntegra, autêntica, genuína e uma fé que conduz à eternidade. Ela não, como eu disse aos irmãos, não foi endereçada a uma igreja, mas várias comunidades que estavam passando pelo mesmo problema. Não era para uma carta ficar somente naquele ambiente, naquela condição geográfica, somente para aqueles irmãos, mas essa carta era para atingir várias comunidades que estavam enfrentando investidas enganosas contra a fé genuína dos cristãos. E ele faz no versículo 2, uma designação de triplos também. Na primeira designação é acerca dos irmãos, como chamados, amados e guardados. Mas ele diz que esses irmãos vivem com base na misericórdia, na paz e o amor. E ele deseja que isso seja multiplicado. A misericórdia é a consciência que nós temos do resed. O que é o resed? O amor de Deus em ação. Desse Deus que poderia nos condenar e nos punir, mas por causa da sua misericórdia, ele suspende a punição e nos alcança maravilhosamente com o seu amor. Essa misericórdia aqui se renova todos os dias, sabendo, Deus, que nós somos pecadores, que todos os dias estamos sujeitos a falharmos, a errarmos. E ele diz aos chamados, amados e guardados, a ele a misericórdia. Fala também da paz, paz que excede todo entendimento. Ele fala que esse grupo de crentes vive com base na misericórdia dessa paz. Antes de sermos chamados, vivíamos como inimigos, distanciados de Deus. Mas depois que fomos chamados, nos encontramos que esse amor que derrama em nós, é derramado em nosso coração e nos concede uma paz que excede todo o entendimento. Mesmo diante dos desafios, das lutas diárias, somos sustentados por uma paz que nos governa no nosso interior. E ele fala também, e o amor vos sejam multiplicados. Esse amor que vai fazendo nós nos linkarmos, nos conectarmos, estabelecermos teia relacional que revela o quanto nós somos discípulos de Cristo. O que autentica o nosso discipulado é o amor de Deus em nós e o amor que nós evidenciamos pelos nossos irmãos e pelas almas perdidas. E Tiago começa saudando os irmãos nessa condição. E ele a partir do versículo 3, ele resgata novamente essa expressão, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Então é interessante que nós possamos lembrar que Jesus Cristo advertiu a sua igreja, advertiu os seus discípulos e nos advertiu dos falsos mestres, dos falsos ensinos. E nós estamos vivendo um tempo que precisamos estar atento para isso. As pessoas hoje estão procurando, igrejas estão procurando boas palavras e às vezes não estão preocupadas em entender se elas estão diante do evangelho genuíno, do evangelho de Cristo, do verdadeiro evangelho, sendo que nessa proliferação de igreja e de líderes na nação brasileira e no mundo, quantas heresias estão surgindo, quantos falsos mestres, quantas pessoas que às vezes nós não conhecemos, não sabemos como é a vida, não sabemos realmente a veracidade daquela palavra, mas muitos estão sendo enganados. Essa carta ela é muito contemporânea, ela é muito atual, porque faz com que nós possamos abrir os nossos olhos e entrarmos debaixo dessa disposição de obedecer aquilo que o apóstolo, aquilo que Judas escreveu, dizendo, batalhardes pela fé. E nós estamos vivendo uma época onde a nossa fé está sendo afrontada, a fé do povo cristão está sendo zombada, o nosso Senhor está sendo escarnecido, e nós precisamos batalhar pela fé. Nós temos no versículo 3, o versículo central da carta, o chamamento para batalharmos pela fé.
A batalhar no grego tem a ideia de agonizar. É uma batalha mesmo, é uma luta. Não tem como viver o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, a fé cristã autêntica, se você não batalhar e não lutar. Não é fácil no ambiente, às vezes, onde você vive, as pessoas te ridicularizarem, as pessoas, às vezes, zombarem de você, dizer ele é evangélico, ele é cristão. Isso é ser ultrapassado. Essa semana, ontem mesmo, eu estava lendo uma matéria sobre a investida de alguns comentaristas e o levante contra o ministro da Cultura, da Educação, que defendeu em determinado ponto princípios de uma família dentro da heterossexualidade. E ele foi taxado como retrógrado, como ultrapassado, como alguém que está fora desse tempo e que está trazendo danos para a evolução do desenvolvimento do nosso país. Eu fiquei vendo a batalha que nós estamos enfrentando e achando que isso é natural. É uma força maligna que se estabelece para combater os princípios da fé cristã. Então, nós temos que entender o que Judas diz, que nós devemos batalhar pela fé, nós devemos batalhar não somente verbalizando aquilo que nós acreditamos, mas vivendo sem negociar os princípios elementares da fé cristã. No grego, quando você vai estudar sobre esta expressão batalhar, dá a ideia de uma intensa luta que exige o esforço diante da necessidade de manter o inimigo à distância, por meio de uma concentração de esforço sem reservas, para que você não ceda ao inimigo. E o inimigo ele chega sutilmente através de falsos ensinos. E nós, se não percebermos, vamos sendo enganados. Havia mestres que se infiltraram naquelas comunidades, estavam ensinando coisas erradas. Meus irmãos, precisamos batalhar diligentemente. Estamos numa luta, numa peleja, onde o evangelho é atacado, o evangelho é comercializado, distorcido e humilhado. Estamos vivendo nessa batalha. Muitas das pessoas hoje que estão buscando viver o evangelho, buscam viver nessa dimensão, e essa dimensão é um engano. Não há outro evangelho, não há uma nova revelação do evangelho. O evangelho está revelado na palavra de Deus. E esta carta, ela é uma defesa do evangelho. E no versículo 4, ele começa dizendo acerca dos inimigos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas vai dizendo que eles são dissimulados. O que é uma pessoa dissimulada? Aquela pessoa que aparenta ser, mas não é. E nós precisamos observar com detalhes. Até as pessoas que às vezes a gente busca dar oportunidade para elas poderem ter o púlpito para poder fazer algo em nome de Deus. Precisamos ficar atentos. Às vezes convidamos pessoas, e muitas dessas pessoas podem parecer, mas podem não ser, e dissimulação é isso, aquilo que parece, mas não é. E diz a Bíblia que eles foram introduzidos de fora para dentro, mas pode surgir de dentro para fora. Pessoas que você pensa que é, mas não é. Pessoas que estão ali enganando os irmãos, enganando a igreja do Senhor Jesus. E ele fala que para essas pessoas trabalham como inimigos da graça de Deus, tornando a graça livre do pecado e não livre para pecar. A graça do Senhor Jesus, ela nos torna livre do pecado, mas não livre para pecar. E eu tenho ficado perplexo diante de algumas coisas que eu tenho ouvido. Há uns meses atrás e até a semana passada, tive que orientar uma pessoa de uma outra igreja que disse que estava convivendo com
parte da igreja, e a igreja tinha ido por um caminho que o próprio pastor estava, após as reuniões, todo mundo se embebedando, e tinha uns cultos normais, e ela veio se aconselhar comigo. Eu disse: a primeira coisa em tudo que devemos fazer é orar. E muito incomodada, foi passando os dias, ela me ligou novamente e perguntou o que eu deveria fazer. Eu disse: isso é simples, todo ajuntamento, com base em 1 Coríntios 10, 31, deve ser o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se o ajuntamento não desemboca em glória para Deus, esse ajuntamento nada tem a ver com Deus. Se o ajuntamento não edifica o corpo, se esse ajuntamento não promove crescimento espiritual, nada tem a ver com Deus. Segundo, eu disse bem claro, ela estava viajando, ela falou: não suporto mais, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu disse assim: segunda coisa que eu vou dizer para você, olha o princípio de Mateus 18, se alguém pecar contra ti, vá até ele, abre o seu coração. Talvez ele não está percebendo o que está fazendo. E o pastor já estava caminhando para essa Lia, e essa semana ela me ligou e voltou contente. Não sei como que vai ficar essa situação, mas ela voltou contente de ter falado e ter ficado em paz diante de tudo isso. Irmãos, a graça de Deus não pode nos dar licença, não nos dá licença para vivermos uma vida dentro de um padrão iníquo e perverso. A graça de Deus não permite nós sermos parecidos com o mundo, termos uma teoria e não vivermos uma vida cristã que deixa de lado a cruz. Nós fomos chamados para carregar uma cruz. Tem coisa que nós precisamos reconhecer que não fazem parte do padrão da dignidade do Evangelho. Nós precisamos ter uma vida digna do Evangelho, digna do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Por isso nós precisamos reconhecer a importância da graça. E Judas vai dizer que eles são homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. A igreja tem sido, irmãos, alvo de investidas malignas. Em tantos lugares nós vemos pessoas que dentro da igreja têm um tipo de vida, mas fora da igreja vivem um outro padrão. Não é para nós. Essa graça enganosa, nós precisamos entender a graça que nos salva, mas nos compromete com uma vida que autentique o sacrifício da vida cristã. Ele diz que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Era alguém que não reconhecia a autoridade de Jesus Cristo. Os mestres estavam ensinando, mas não viam Jesus como Senhor. E é muito fácil nós queremos Jesus como Salvador, mas o difícil é nós nos submetermos a Jesus como Senhor, como aquele que comanda a nossa vida, como aquele que rege, como aquele que direciona, como aquele que dá a palavra final em cada coisa. Como é comum nós tomarmos decisões a partir de nós mesmos, como senhores da nossa vida. O cristianismo nos leva a sermos servos de Cristo. E aí nós lembramos de Judas, quando ele começa a sua epístola dizendo: servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Alguém que aprendeu a se submeter ao senhorio de Cristo. Não tem vida cristã, não tem evangelho genuíno, se nós não vivermos uma vida debaixo do senhorio de Cristo. Ele manda e nós obedecemos. Ele manda e nós obedecemos. E essas pessoas estavam ensinando errado. A partir do versículo 5. Nós temos 3 exemplos do juízo de Deus. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Primeiro exemplo, o povo libertado do Egito. O texto diz assim em Êxodo 12, 51. E naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos, e destruiu os que não creram. Em Êxodo 12, 51 diz: destruiu os que não creram.
Nós precisamos olhar para essa epístola e vermos Judas nos chamando a batalharmos por uma fé genuína, vivermos a partir de uma graça imerecida, mas também olharmos para um Deus que é gracioso, um Deus que nos traz a oportunidade de desfrutarmos da sua misericórdia, do seu amor, da sua paz, mas um Deus que também, pelo resgate de Judas, se revela como um Deus que condena e Deus que pune. Então, quando olhamos para esses chamamentos de batalharmos pela fé cristã, temos que olhar que Judas, ele traz 3 exemplos. E o primeiro exemplo, ele começa, não é fora da casa de Deus, não é longe do povo de Deus. Ele resgata o povo que foi tirado do Egito e foi lançado no deserto para ir para a terra prometida. Com certeza Judas estava querendo lembrar, vocês foram chamados, vocês foram tirados do engano, foram tirados da vida ímpia e vocês são amados de Deus. Se lembrem do povo, não se esqueçam com o que Deus fez com o povo que ele tirou do Egito. E o juízo de Deus começa pela sua própria casa. Então, o primeiro exemplo é que Deus destruiu o seu povo. Por quê? O povo viveu na murmuração, o povo viveu na insubmissão ao senhorio de Deus, na ausência de reconhecimento da liderança dada a Moisés. Agora, em Números 14, 29, nós temos o seguinte: neste deserto cairão os vossos cadáveres, nenhum de todos vós que fostes contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra, a respeito da qual jurei, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Olha o que Deus estava dizendo. Só Calebe e Josué vão entrar, e aqueles que nasceram, que tinham menos de 30 anos ali, 20 anos. O restante ia morrer no deserto, ia ficar para trás. Por isso que nós temos que ter uma concepção de tempo, do que Deus está fazendo, do momento. Deus está levantando uma igreja que batalha pela fé, uma igreja que não esmurece, uma igreja que não se entrega, uma igreja que se rende ao senhorio de Cristo, que atende ao seu chamado, que vive o amor de Deus e que exala esse amor de Deus, e uma igreja que expressa realmente a sua autenticidade, vivendo a partir da palavra e não aceitando qualquer heresia e qualquer engano. Ele vai usar também, versículo 6, o exemplo dos anjos. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Primeiro, ele vai usar o povo como exemplo do que não creram, mas foram destruídos. Segundo, ele usa os anjos. Na rebelião satânica que houve, Deus cria Lúcifer, o anjo de luz, e o estabelece com um certo nível de autoridade, e ele, no espírito de engano, leva uma terça parte dos anjos consigo. O que Judas faz? Olha, lembre-se dos anjos. Até os anjos Deus condenou. Deus condena o seu povo, Deus condenou os anjos, porque eles não guardaram o estado original, e eles estão guardados sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. É interessante que ele vai usando palavras semelhantes. Quando ele escreve aos irmãos, ele diz que os irmãos são chamados, são amados e são guardados para a vida eterna. E aqui ele diz que os anjos não guardaram o estado original. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Isso me faz lembrar do salmista Davi, que no Salmo 119, versículo 11 diz: escondi, a palavra, a expressão é guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Essa ideia de guardar
É uma ideia dos reis que guardavam os seus tesouros em lugares secretos, porque era algo de valor. Davi está se remetendo aos reis, dizendo que nós devemos guardar o que nós temos de mais precioso, a palavra de Deus. E a luta de Judas é fazer com que aquela comunidade pudesse guardar o evangelho genuíno, a verdade acerca de Cristo e daquilo que eles já tinham recebido como pregação da palavra de Deus. Mas ele vai dizer também que os anjos não guardaram o estado original e eles agora estão guardados sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Não tem como mudar esse estado. Segundo Pedro 2,4 diz o seguinte: porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Deus não poupou os anjos. Deus já os condenou e os reservou para o juízo. Irmãos, estamos vendo a fragilidade da vida, estamos vendo a temporalidade, estamos peregrinando por esse momento. E não podemos nos esquecer do autor aos Hebreus, que diz o seguinte, que a vida é uma só, que nós vamos morrer e depois da morte virá o juízo final. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o juízo final. Precisamos batalhar pela fé. É uma luta pessoal, nós precisamos manter a nossa fidelidade, a nossa vida de autenticidade debaixo do senhorio de Cristo, viver o verdadeiro evangelho. Deus não brinca, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Deus, Ele nos alerta através da sua palavra, e aquilo que Deus tem feito nos dias atuais, irmãos, precisamos lembrar de quando Deus entrou na terra e fez isso. Olhe lá para o Noé, para o dilúvio, Deus descontente, Deus passa na terra e destrói a humanidade. Quantas vezes o juízo de Deus se estabeleceu na terra e Deus está descontente com o que tem acontecido na humanidade. Para Deus poder liberar tudo isso que está acontecendo, a morte nos faz olhar para Deus, e olhando para Deus precisamos olhar para a sua palavra, que o nosso Deus espera de nós, vivermos uma fé, crendo no que pregou o seu Filho Jesus, crendo na veracidade do Evangelho. Isso é cumprimento da promessa da palavra de Jesus, nos alertando que antes da sua vinda, antes da sua volta, melhor dizendo, haveria pestes e pestes. Isso está acontecendo, meus irmãos. Precisamos atentar para isso. Versículo 7, ele cita o exemplo de Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então ele cita 3 exemplos: povo de Deus, ele cita o exemplo dos anjos, cita o exemplo de Sodoma e Gomorra, que foram postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Essas 2 cidades. A sociedade de hoje aplaude e autentica como legal a prática que Deus condena, de comportamentos condenáveis à semelhança de Sodoma e Gomorra. É muito comum alguns pastores dizerem assim: olha, mas isso daí é extremismo, é radicalismo, tem coisas que é natural, é comum. Tem coisas que a gente não precisa discutir, está certo. Tem coisas que a Bíblia não condena, mas não edifica, e se não edifica, nós não precisamos questionar, nós precisamos abrir mão disso. Tem pessoas que vêm dizer: pastor, a Bíblia condena beber. Eu digo assim: não temos nada registrado nisso, mas somente olha para as famílias e veja as estatísticas. Se você quer olhar para a realidade dos lares destruídos no Brasil, a maior parte disso é devido ao alcoolismo. A violência doméstica é devido ao alcoolismo. Então, se isso não nos convém, não vamos entrar nessa via. Quantas pessoas com a vida destruída, quanta mortandade, quanto adultério proveniente disso, que desestabiliza o ser humano emocionalmente.
Não precisamos disso. Isso demonstra que nós somos libertos em Cristo Jesus, o Senhor. Não estamos presos a essas coisas para desfrutarmos de prazer, porque o nosso prazer maior é Cristo Jesus. E tem muitas pessoas, às vezes, nesses últimos tempos, confundindo liberdade com libertinagem, nesse tempo de promiscuidade. Quantos escândalos, quantas coisas acontecendo na igreja evangélica, e nós muitas vezes achando isso normal. Quando alguém se intitula pastora e usa um grupo de crianças para dizer que aquilo fazia parte de um ministério admirável, mas tem habilidade para planejar a morte do seu marido. Esta é a igreja de hoje. Precisamos olhar hoje para pessoas que às vezes nós vemos as pessoas pregando e muita gente ouvindo as suas mensagens, se tornando seus seguidores, e quando você entra em contato com essas pessoas para às vezes trazê-la a um lugar que não tem tantos recursos, a pessoa diz assim: olha, eu cobro tanto, as minhas exigências são tantas. Precisamos abrir os olhos, povo de Deus. Precisamos atentar quem nós estamos seguindo, quem são essas pessoas aí que muitas vezes estão chamando a atenção de multidão. E eu nunca vou deixar de dizer isso. Eu lido às vezes com algumas pessoas que gostam de multidão, mas não querem estar perto das pessoas. Pessoas que gostam de multidão e que estão aí sendo seguidas por muitos, mas não querem estar perto das pessoas, não querem ouvir as pessoas, não querem aconselhar as pessoas, não querem conduzir as pessoas. Deus está nos alertando para nós batalharmos por uma fé genuína. Por quê? Porque Deus executa o seu juízo. Quando Tiago traz essas três referências do juízo de Deus, é para nos alertar. Vamos adiante. A partir do versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam a autoridade. O que nós vemos é que eles são difamadores, pois se acham superiores no conhecimento. Eles começam, os falsos mestres, eles se achavam superiores no conhecimento, e eles começavam a difamar as autoridades. Versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Sabe o que esse versículo significa? Que esses falsos mestres zombavam do diabo. E hoje nós temos pessoas, irmãos, e a gente tem que ter cuidado, porque hoje existem pessoas que estão chamando atenção e tem tantos seguidores, eles começam a zombar, tanto de coisas que acontecem dentro da igreja e coisas que acontecem feitas pelas trevas. E tem especialista hoje. Hoje você pega pessoas aí que estão na internet, você vê ela pegando detalhes do culto, tirando sarro, zombando, e da mesma forma fazem isso com Satanás. E Judas vai dizer: olha, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ele foi temente e foi sábio nessa condição. Aí nós vemos, no versículo 10, estes, porém, quanto a tudo que não entende, difamam, e quanto a tudo que compreende por instinto natural, como um bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ele vai dizer que Judas o denomina de bruto, sem razão, pessoas que não pensam direito e que vão agindo de qualquer maneira. Versículo 11, ele dá 3 nomes, no ai, na condenação. Essa expressão ai é expressão de condenação, de punição. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E aí ele vai falar da condenação dos rebeldes, porque Caim seguia a Deus do seu jeito. Deus tinha um padrão de aprovação. Caim, quando ele foi levar a oferta ao Senhor, ele foi levar do seu jeito. Quando Deus o alertou que o pecado jazia à porta, ele não atentou para aquilo que Deus estava dizendo. E ele cita o exemplo de Caim. São seguidores de Deus que não atentam quando chega o alerta. Quando Deus viu que Caim está virado, porque Deus aprovou a oferta de Abel e não aprovou, Deus alertou Caim e diz: Caim, o pecado bate à porta, cumpre a ti dominá-lo.
Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao pecado. São aquelas pessoas que seguem a Deus do seu jeito e não aceitam a orientação de Deus e resistem à voz de Deus. Ele também cita o exemplo de Balaão, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. Balaão vendeu o ministério dele por dinheiro, fez negócio para pegar Israel. Havia um povo inimigo do Israel e eles foram contratar Balaão para Balaão profetizar e amaldiçoar Israel. E Balaão começou a fazer algumas coisas, foi nesse caminho. Depois de tanta insistência, ele cedeu aquela proposta. E o que aconteceu? Quando ele subiu na sua jumenta e foi no caminho para profetizar, Deus já começou a usar um anjo para impedir a jumenta, desviar o caminho. Mas Deus depois usa a jumenta para alertar a Balaão. E na hora que Balaão ia abrir a boca para amaldiçoar, Deus usava a boca dele para abençoar. Então, Balaão, por um tempo ele vendeu e ele negociou o seu ministério para amaldiçoar o povo de Israel. Quantas pessoas estão negociando o seu ministério? Sabe quando eu vejo isso, irmãos? Não é somente quando nós temos uma mensagem, guarde bem isso, que leva as pessoas a buscarem Deus para terem Deus um benefício, uma recompensa material, ou ter um êxito. Sabe quando eu vejo isso? Quando as igrejas negociam a verdadeira mensagem e os pastores mercantilizam os seus sermões, quando eles perdem a autoridade de repreender aqueles que são abastados na igreja ou que têm vínculos com instituições secretas, mas por medo de perdê-los, negociam a mensagem. Eu vejo isso de algumas igrejas, e aí como pastor de vocês eu não tenho medo de dizer isso. Existem muitas igrejas elitizadas, irmãos, que a maior parte da liderança dessas igrejas são igrejas que estão linkadas com pessoas que têm vínculos com a maçonaria. E para não perder essas pessoas que têm um certo nível de influência na sociedade, os pastores não combatem isso. Isso é mercantilizar a fé. Isso é fazer comércio das coisas de Deus. Deus nos chamou para nós termos uma fé desapegada de qualquer necessidade de influência terrena para alcançarmos benefícios pessoais. Isso é teologia da prosperidade. Isso é teologia da prosperidade. E nós vemos muitas igrejas não combatendo isso. E ele usa também o exemplo de Corá. E movidos da ganância, versículo 11, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Isso quer dizer rebeldia. Corá se rebelou contra Moisés. Desobedeceram, resistiram à liderança constituída por Deus. Ele cita esses 3 exemplos que experimentaram o juízo de Deus. Versículo 12: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Preste bem atenção no versículo 12. Ele usa algumas figuras. Primeira, rochas submersas. Aquela rocha que fica escondida ali, mas de repente você vai trompar com ela. E aí vai trazer estragos. Ele começa a usar essas figuras para fazer comparação. Vocês podem não estar vendo esses falsos mestres, mas eles são como rocha submersa. Vai haver um momento em que vai haver um choque e vocês vão ver o estrago que eles vão fazer no meio de vocês. Ele usa essas figuras para poder dizer também de pastores que a si mesmo se apacentam. Vai dizer de pastores que faz tudo para si próprio. E quantas pessoas hoje, irmãos, que estão usando tudo aquilo que eles podiam usar para a expansão do reino, para abrir novos trabalhos, para fazer missões, mas eles estão usando para o seu bem-estar e para o seu império pessoal. Pessoas que estão preocupadas somente consigo, preocupadas somente com a sua vida, com as necessidades pessoais, e não estão preocupadas com a obra de Deus. Quantos lugares você vê? Quantas igrejas com potencial de expandir o reino, de avançar, mas elas estão centradas em si mesmas e não estão preocupadas com a alma, com almas perdidas. Eles estão dizendo, pastores que a si mesmos se apacentam. Diz também de algo que nós vivenciamos ontem: nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Onde
Ele vai dizer de pessoas que frustram as pessoas. Às vezes parece, vai acontecer, prometem, mas depois não acontece. Ontem deu um vento lá no Vivendas e prometeu que ia cair chuva. Eu vi aquelas nuvens, olhei para cima e vi umas gotículas, eu falei, vai cair uma chuva extraordinária hoje. Mas não caiu. E veio a frustração. Ele diz que são nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Não tem água. Quantas pessoas aí prometendo algumas coisas, mas essas coisas não acontecendo. E os falsos mestres prometiam algumas coisas, mas depois nada disso acontecia. Ele vai falar também, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, eles não dão frutos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente, mortas, desarraigadas. Pessoas que não dão frutos, mas são mestres em querer promover enganos. E ele fala, por último, ondas bravias no mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ondas bravias, né, que vão trazendo a sua sujidade. Ou seja, quando você olha as ondas, às vezes elas vão deixando um monte de coisa que estava dentro do mar ali na praia. Ele vai dizendo que esses falsos mestres vão trazendo as suas sujeiras para dentro da igreja e vão colocando isso no meio da fé. Quantas coisas enganosas, erradas. Eu lembro uma vez que eu tive que fazer um concerto na igreja quando eu convidei uma pessoa para pregar e ele disse que tinha recebido de Deus a revelação de quando o Senhor Jesus ia voltar. Naquele momento eu me senti em aperto e depois que ele entregou a palavra, no culto seguinte eu tive que considerar que algumas coisas que ele tinha feito realmente eram coisas que estavam dentro das Sagradas Escrituras, mas ele pecou em algo tremendo, que não há sustentação para a Bíblia. Na Bíblia, ele disse que Deus tinha falado para ele quando Jesus voltaria. Sendo que o próprio Cristo diz que ele não sabia, nem o próprio Filho sabia quando ele voltaria, isso somente pertencia ao Pai. Então, nesse processo do versículo 8 até 16, nós temos Judas usando tanto a questão de exemplos de condenação de Deus, como usando algumas referências ou comparações para desmascarar os falsos mestres. A ausência de submissão às autoridades, difamando, pois, aqueles que por se acharem superiores no conhecimento, zombando dos outros que tinham conhecimento diferente. E Judas vai trabalhando tudo isso. A partir do versículo 12, nós tivemos essas rochas, esses exemplos, essas figuras de comparação a eles. E a partir do versículo 14, nós temos a penalidade. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Abraão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios. Então, o que Deus faz com essas pessoas? Ele condena essas pessoas. E nós também seremos condenados se aceitarmos o engano dessas pessoas. Aí nós temos, a partir do versículo 16, ele escancarando mais uma vez quem são essas pessoas. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. E aí eu acho interessante, irmãos, que ele vai usar esse termo, são aduladores dos outros. A pessoa que adula é aquela pessoa que está junto com você e parece que ela quer o seu bem, ela sempre vai passando a mão na sua cabeça, vai concordando com tudo que você fala, com tudo que você faz, mas ela não está interessada em você, ela está interessada, ela está ali com segundas intenções. Então nós temos visto hoje muitas pessoas, irmãos, nas igrejas, influenciando a nossa fé e nos levando a viver uma vida dentro de um padrão de engano. Eu estava essa semana conversando com uma grande liderança nacional,
pastor de uma das maiores igrejas, ouvindo esse pastor, numa das maiores igrejas do Brasil, que é o pastor Carlito Paz, da Igreja Batista da Viagem, e ele fala hoje que tem pastores e igreja comprando seguidores. Comprando seguidores. Irmãos, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Isso não tem a ver com o nosso Senhor Jesus. Mas você fala, mas pastor, aí você pode alcançar novas pessoas. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Para nós irmos em busca de reconhecimento através da quantidade de seguidores. Nós fomos chamados para viver um evangelho, que é o evangelho de Jesus, que manda os seus discípulos ir à cidade comprar alimento, e ele fica no poço conversando com uma única mulher, a mulher samaritana. É o Jesus que parava para o cego. É o Jesus que no meio da multidão vai até o paralítico. No meio da multidão ele podia chamar os holofotes para chamar a atenção para ele, dizer assim, olha, eu sou o Cristo, eu estou aqui, eu vim. Não, ele vai até uma única pessoa que está há 38 anos sofrendo e faz aquela pessoa se levantar e viver plenamente dentro das possibilidades que ela podia viver. E aí o que ele faz no meio de tudo isso? Vamos para lá, caminhamos já para o encerramento. Vós, porém, e ele usa o termo, amados, lá no versículo 3, ele novamente chama, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da necessidade de defendermos a fé cristã, precisamos o quê? Atentar para os falsos mestres, para os falsos profetas, para os falsos pastores, para as falsas igrejas, sim, no meio de tudo isso, nós vemos já o anticristo se manifestando, coisas que vão contra o verdadeiro evangelho. E ele diz o quê? Ele resgata a necessidade de lembrarmos da palavra. Meu irmão, nós precisamos voltar a amar a palavra. Em muitas igrejas já se perdeu o exercício da meditação. Precisamos lembrar do Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Precisamos voltar para a palavra. Precisamos lembrar dos princípios da palavra. Precisamos resgatar o amor pela leitura e pelo estudo e pela meditação na palavra. Quando você estuda, você fica memorizando, mentalizando. Esses dias, uma pessoa disse assim, pastor, às vezes se eu ler o texto e o senhor vai falar sobre tudo, você fala com facilidade. Eu falei, não é assim não, meu irmão. Às vezes eu leio um texto 5 vezes, 10 vezes, para entender o que o texto está querendo dizer. No versículo 17, nós temos o chamamento de Judas, para lembrarmos do Antigo Testamento e lembrarmos das Escrituras. Até então, não havia doutrina registrada, que nós temos hoje, a nossa doutrina é apostólica, mas ele já vai citando alguns exemplos daquilo que deveria ser guardado. Ele diz, lembrai-vos da palavra, voltar para as Escrituras, os quais vos diziam, e aí ele deve estar se referindo a Pedro, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. E quando lemos a carta de Pedro, a epístola de Pedro, nós nos deparamos com esse alerta de Pedro acerca dos escarnecedores. Em que tempo que nós estamos vivendo das pessoas escarnecendo do evangelho? Quando você vê aí as pessoas no carnaval, na televisão, combatendo a fé cristã. Tanto é que o presidente essa semana falou da cristofobia no Brasil, nas nações, né? E isso tem acontecido. Isso para eles não é perseguição, isso para eles não é discriminação. Qualquer outro princípio que o cristão for defender, às vezes é discriminação, é preconceito, mas tudo o que eles fazem contra o evangelho não é preconceito, não é discriminação. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor. Ele alerta quanto os escarnecedores no último tempo, pessoas que vão zombar. Versículo 19, ele fala dos falsos mestres que promovem divisões sensuais. Versículo 20, edificando-vos na vossa fé santíssima. A nossa fé é santa.
Nós devemos orar pedindo a cada dia que nós sejamos mais santos. Esse deve ser um desejo da nossa alma. Senhor, não nos deixe errar. Deus, nos torne mais santo no meio de uma sociedade tão impura. Orando no Espírito, orando no Espírito. Guardai, versículo 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É nesse amor que nós somos guardados, na certeza que o nosso Senhor está cuidando de nós, não por merecimento, mas pela convicção de que Ele cumpre aquilo que Ele falou, e por causa do seu amor, guardados em Deus para a vida eterna. No meio de tudo isso, somos alertados a batalharmos pela fé, como chamados de Deus, amados de Deus e guardados por Deus, e devemos nos guardar no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus, vida eterna. Agora versículo 22, ele vai falar da nossa necessidade de olhar para o alto e compadecer-vos de alguns que estão na dúvida. Quantos estão em dúvida? Quantos estão no engano? E que nós precisamos proclamar a verdade, trazer a verdade para eles, com compaixão, com compreensão. E aí, Ana, eu vou usar aqui um versículo, ele diz assim, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele diz que nós devemos ter essa disposição de pregar o evangelho genuíno para salvar, buscar trazer as pessoas a compreensão da verdade para que essas pessoas se salvam. Não sei se o Jonas está aí, Jéssica, acho que não. Tá, onde que está o Jonas? E aí a Ana, eu me lembrei quando estava lendo esse versículo do lema do bombeiro. Vidas alheias, riquezas ao salvar. Vidas alheias, riquezas a salvar. Né? Então nós precisamos ter esse olhar. A fé genuína leva-nos a olhar para as pessoas que estão no engano, perdidas, e olhar para elas com a intenção de podermos salvá-las do fogo eterno. Judas vai falando que nós somos chamados, amados e guardados para a eternidade, mas que nós devemos também olhar para aqueles que estão caminhando debaixo do engano e que estão indo para o fogo eterno. Que nós precisamos viver uma igreja nesse padrão. Isso é viver a fé genuína. Versículo 20, a missão da igreja, salvar os perdidos, ser compassivo, com temor, com cautela, cuidado. Porque no próprio versículo ele fala para a gente, nesse processo de se compadecer e de buscar salvar os outros, ele diz para a gente fazer isso em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, para a gente poder também não ser enganado, para a gente poder não ser contaminado. Quantas pessoas que às vezes ele foi tentar trazer alguém e aí ele acabou sendo levado e contaminado e se desvia. E aí ele finaliza com um chamado à dependência. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar, novamente, ele usa a expressão guardar, né? Guardar de tropeços, para a gente não se desviar, para a gente não ir nem para a esquerda nem para a direita, mas para a gente continuar na fé genuína, que é uma batalha, é uma luta. Não é fácil ser cristão nesse tempo. Irmãos, aí vocês imaginam a próxima geração. Se está sendo difícil para nós, imagina o que a próxima geração vai enfrentar. Mas nós estamos o quê? Guardados somente por decisão pessoal? Não. Ele finaliza dizendo, olha, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Aquele que é poderoso para nos guardar, para que quando chegue aquele dia, nós sejamos apresentados diante de Deus e possamos contemplar a glória de Deus. Ele nos chama para poder reconhecer que vale a pena viver debaixo do senhorio de Cristo, vale a pena não aceitar os enganos desse tempo, vale a pena não aceitar qualquer coisa que está sendo pregado, vale a pena lutar, às vezes até agonizar para viver dentro dos valores do cristianismo, porque no final
nós seremos recompensados. De que maneira? Nós seremos, olha, diz o texto, seremos apresentados com exultação, imaculados, sem mancha, diante da sua glória. Quando ele fala de viver a fé santíssima, Deus está nos guardando, livrando das tentações, das ciladas, das oportunidades que surgem, e se a gente não percebermos, são manobras malignas de nos desviarmos daquilo que é o padrão de Deus para a nossa vida. Precisamos ficar atentos. E ele diz, versículo 25, ao único Deus, nosso Salvador, ao único Deus, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Jesus continue nos amando, e com certeza o fará, e que nós possamos amá-lo, que nós possamos defender uma fé verdadeiramente autêntica, para quando chegar o nosso dia, nós sermos apresentados diante do nosso único Senhor, imaculados, irrepreensíveis, para a glória dele. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque a tua palavra, ela é atual. Estamos vivendo tempos desafiadores, tempos de investidas das trevas. Não é nada novo, não é para nós uma surpresa, Senhor, mas com certeza é a constatação do que nós fomos alertados. Nós fomos avisados que haveria tempos difíceis. Nós fomos avisados que enfrentaríamos, ó Deus, enganos, falsos mestres. Enfrentaríamos, ó Deus, investidas das trevas para tentar tirar de nós aquilo que é base da nossa vida, a nossa fé, a fé cristã. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos preserve como um povo santo na terra, ó Pai. E que vive aqui, ó Deus, para cumprir um propósito, o chamado do Senhor, mas que vive aqui também, ó Deus, para cuidar da própria vida, para que naquele momento, quando nós formos convocados às mansões celestiais, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, ser chamados como servos aprovados pelo Senhor. Que o Senhor continue guardando o seu povo. Dá àqueles que não têm coragem a disposição de, com amor e com paciência, defender a sua fé. No contexto de trabalho, quantas pessoas já foram demitidas, ó Pai, de ambientes de trabalho porque não negociaram a sua fé. E o Senhor tem honrado essas pessoas. Que esta igreja seja uma igreja, ó Deus, que batalha pela fé. Que batalha pela fé cristã. Eu oro e peço isso, para o louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.